Como avaliar a eficácia da punção venosa? Eu sou Isabel, enfermeira, e hoje eu vou trazer para vocês algumas situações que a gente pode estar avaliando se aquela punção venosa, se aquele acesso venoso periférico que a gente realizou, se ele está bem, se aquela punção venosa, se aquele acesso venoso periférico que a gente realizou está adequado. Lembrando que antes da gente iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no nosso canal. E assim nós iremos continuar trazendo conteúdos informativos para vocês com relação a essas temáticas e também outros temas da enfermagem. Então, pessoal, para a gente avaliar essa eficácia, existem algumas situações que a gente tem como prever se foi adequado esse acesso. Quando a gente realiza, por exemplo, essa punção com o scalp, o que é que a gente vai avaliar? A partir do momento que a gente realiza a punção, a gente vai ver o retorno de sangue vindo nessa parte do látex do scalp. Isso é indicativo que a gente realizou uma punção adequada, uma punção eficaz e que esse scalp está na veia do paciente, certo? Alguns pacientes têm um retorno bem rápido, então assim que a gente funciona que esse acesso está ok, que a gente consegue colocar esse scalp dentro da veia, virá o retorno. Outros têm um retorno mais lento, então muitas vezes a gente já vai estar aqui com a medicação instalada, por exemplo, a seringa com a medicação, e a gente pode fazer uma aspiração breve para que a gente veja se está tendo esse retorno venoso, esse retorno sanguíneo, certo? Porque muitas vezes alguns pacientes que têm esse retorno mais lento não vêm rapidamente, então a gente faz uma aspiração breve e a gente já consegue ver, então é um indicativo que essa minha punção deu certo. Do mesmo jeito isso vai acontecer com o quê? Quando a gente realiza com o gelco. Ao realizar a punção com gelco, a gente vai ver o fluxo sanguíneo vindo aqui no canhão desse gelco. Então a gente vai avaliar se está tendo retorno sanguíneo, se está tendo, vai ficar um pouquinho aqui, a gente vai retirando lentamente e a gente vai avaliar se esse fluxo sanguíneo aparece aqui no canhão. Isso também é um indicativo de que a gente conseguiu colocar esse dispositivo na veia do paciente. Após isso, a gente vai testar colocando a medicação. Pode acontecer de fazer a punção correta, de ter o retorno sanguíneo, mas quando a gente começa a infundir a medicação, pode acontecer o quê? Uma infiltração. Pode acontecer um extravasamento. O que é isso? Pode ter sido saído essa partezinha, né, do gelco, pode ter saído da veia. Seja por uma tração acidental, seja porque o paciente movimentou o membro, ou porque teve alguma movimentaçãozinha ali no momento de troca de mão ou de fixação desse catéter que tirou ele do lugar. Então, se acontecer a infiltração é porque saiu. Então, já não está eficaz. A gente vai precisar retirar e trocar esse acesso, certo? Mas veio o retorno sanguíneo, a gente já consegue identificar que está ok. Administrou a medicação, percebeu que está pérvio, que não inchou, que não edemaciou, né, que não teve infiltração, esse meu acesso está ok. Outra situação que a gente pode avaliar até ao longo da internação do paciente, porque a gente vai lembrar sempre que esse acesso venoso periférico ele precisa ser datado, a gente precisa colocar a hora e assinar que foi a gente que realizou. E aí tem o tempo de permanência desse cateter no paciente, então até 4 dias ele pode ficar. Dependendo da situação, pode trocar a cada 3 dias, depende muito do protocolo das instituições, mas não pode passar de 4 dias. E a gente vai ter que lembrar também que, dependendo da situação, se tem a perda, se tem uma sujidade aparente, a gente vai trocar antes desses 3 dias, certo? E a gente pode avaliar o quê? A cada realização de medicação, a gente vai avaliar se esse acesso está pérvio. O que é isso? Quando a gente vai administrar a medicação, se a gente consegue infundir essa droga sem nenhum tipo de obstrução, sem nenhuma dificuldade. Às vezes acontece o quê? Não é feito a lavagem, não é feita a limpeza daquele acesso antes e após a medicação. Então pode acontecer alguma obstrução. E essa obstrução é uma complicação que pode fazer com que esse meu acesso não fique pérvio e eu precise trocar. Dependendo da situação, acaba a gente precisando trocar esse acesso. O que é que a gente precisa ver para saber se essa nossa punção ela foi adequada? Primeiro a gente vai ver a questão do retorno de sangue. Depois, a cada medicação que a gente for realizar, a gente vai ver se esse acesso está pérvio, se a gente está conseguindo infundir essa medicação
e não tem nenhum tipo de infiltração, de extravasamento, de queixo do paciente, seja de dor, de ardência, né? Se a gente verifica se não tem nenhum sinal flogístico ali naquele local da punção. Só lembrando que, se até o momento você está gostando desse vídeo, se está sendo interessante para você esse conteúdo, se está agregando conhecimento para a tua vida profissional, lembra de se inscrever no nosso canal, curte o nosso vídeo, envia para os seus amigos para que eles também possam ficar informados desse conteúdo, certo? E aí, só para a gente finalizar, outra situação que é importantíssima para que a gente consiga manter o nosso acesso, para que esse nosso acesso ele seja eficaz e ele possa realmente ficar o tempo de permanência necessário. É a questão da lavagem, que a gente chama do flush, né? Que é importante que a gente faça o quê? A gente pega uma seringa de 10 ml e toda vida que a gente for realizar a administração medicamentosa no paciente, para cada paciente, a gente vai levar uma seringa com 10 ml de soro. E a gente vai realizar esse flush, essa lavagem do acesso antes e após a infusão das medicações. Levando em consideração que as medicações elas podem ficar com resíduo, então pode ficar um pouco de resíduo ali na questão da conexão do gelco, por exemplo, com o multivia ou com a dânula, e isso pode acarretar em alguma obstrução que vai precisar a gente retirar esse acesso, né? Então é importante a gente fazer essa lavagem do acesso para cada administração de medicamento de horário, a gente ter um acesso pérvio. A gente tem um acesso que a gente vai ali colocar o soro e a gente vai ver que o gotejamento está ok. A gente vai administrar uma medicação ali direto, né? Essa é uma medicação diluída para ser administrada diretamente na veia do paciente, não necessariamente estando no soro. E vai estar pérvio, a gente vai conseguir fazer essa medicação, né? É importante também a gente avaliar se não tem nenhuma dobra, por exemplo, no multivia, né? Que é o extensor, se não tem nenhuma dobra que está impedindo, que está causando algum tipo de pressão para que a gente possa realizar a administração das medicações, tá certo? Então vamos sempre lembrar desses 3 tópicos, dessas 3 situações que a gente pode estar realizando para manter a eficácia do nosso acesso venoso. Então a gente vai verificar se teve o retorno sanguíneo, fazer a lavagem antes e após a administração das medicações, avaliar no momento da infusão se não está tendo nenhum tipo de complicação. Então, se no momento da infusão esse acesso ele está pérvio, tudo bem? Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma Enfermagem à Distância, para que vocês possam ter acesso a vários cursos da área de enfermagem e isso fará um diferencial enorme na vida profissional de vocês. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a esclarecer alguma dúvida que você vinha a ter, ou se você nem sabia dessa informação e esse vídeo te ajudou, lembra de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e lembra que quanto mais você curtir, quanto mais você mandar para os seus amigos, mais conteúdo como esse a gente poderá trazer para vocês.